Senso de urgência. Quando que vai chegar no Corinthians o senso de urgência? Pois é, vai esperar brigar contra o rebaixamento, quando estiver próximo da zona de desclassificação da Copa Sul-Americana, quando estiver perto de ser eliminado da Copa do Brasil. Quando que esse time vai ligar o senso de urgência? Porque em 2025 ainda não vimos. É isso, vamos falar sobre a derrota do Corinthians para o Huracan. Derrota por 2-1 dentro de casa, mais uma derrota do Timão jogando em seu domínio em competições internacionais. Mais uma derrota contra um time bem ajustadinho. E é esse o papo que a gente vai ter a partir de agora. Então, se quiser acompanhar mais, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, dá like, não esquece de dar o seu like aqui no vídeo. Compartilhe com seus amigos, comente o que você achou desse jogo do Corinthians hoje. O Corinthians entrou em campo com uma leveza de quem havia acabado de ser campeão recentemente, tinha arrancado um empate fora de casa na estreia do Brasileirão contra um adversário direto por uma vaga na Libertadores e que a fase aparentemente era muito boa. Só que no Corinthians, principalmente em 2025, a gente precisa entender que o senso de urgência tem que bater assim, ó, rápido, na porta do Corinthians o quanto antes. Porque nas últimas temporadas só funcionou dessa forma. Quando se viu em um buraco, em enrascada, praticamente sem saída, aí o senso de urgência aparecia. Se for deixar para jogar bem, para dar resposta para o torcedor, para mostrar que quer brigar por coisa grande, lá para agosto, aí já não vai dar tempo para mais nada. Ano passado, se o Corinthians ligasse o senso de urgência um pouco antes, poderia ter classificado de forma direta para a Libertadores. Não passaria pelo vexame de ser eliminado para o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores nessa temporada. E o jogo de hoje foi um pouco disso, uma desatenção total do time do Corinthians no início do jogo. O Campeonato Paulista já acabou. Acabou na quinta-feira passada, faz uma semana. Comemorou o título, muito legal, muito bonito, elenco leve, todo mundo emocionado, todo mundo muito contente com o título. Fizemos o que pudemos, o Garro jogou no sacrifício, o Hugo jogou no sacrifício, mas acabou. Foi lindo ganhar do Palmeiras na final, mas acabou. Fim. E eu vou repetir isso sobre o senso de urgência e o fim do Paulistão até o Corinthians fazer um bom jogo. Porque em 2025 não vi bom jogo até agora. Falar assim, nossa, hoje o Corinthians jogou muito. Não teve. Em 2025 não teve um jogo do nível de atuação que teve em 2024. No jogo de hoje, mais uma vez, o Corinthians começa numa desatenção gigantesca, toma um gol de bola parada de novo, bola no alto contra a defesa do Corinthians. Mesmo com os mais altos em campo, o Corinthians continua cedendo gols ao adversário na bola levantada. Nos últimos dois jogos, tomou 2 gols dessa forma. 3, se for colocar o segundo gol hoje do Huracan, também foi assim. Cadê o senso de urgência desse time? Onde que ele foi parar? Porque se for esperar, repito, vai tomar taca no Brasileirão, vai tomar taca na Sul-Americana, que não tem um grupo fácil, vai tomar taca na Copa do Brasil, dependendo do sorteio. Isso vai acontecer. Por mais que o elenco do Corinthians seja bom, que dê para rodar algumas coisas, esse ano tem um elenco mais equilibrado, mas os problemas continuam. O Angeleri já não jogou hoje. Será que o Angeleri, depois de um ano, tinha condição de fazer vários jogos em sequência? Como foi? Não jogou também no último fim de semana. Entrou no segundo tempo. Será que realmente ele tinha essa condição de fazer vários jogos em sequência? O senso de urgência do Corinthians era só para ganhar o Paulista? E aí no final do ano ninguém vai lembrar do Campeonato Paulista. Eu já faço minha aposta aqui. Não vai ter torcedor comemorando o título paulista.
Não vai. O torcedor do Corinthians vai lembrar contra o Palmeiras, para zoar o rival. De resto, não vai existir isso, pode ter certeza. Nem ninguém da torcida, nem ninguém da imprensa, ainda mais se o Corinthians decepcionar na temporada. Precisa ter senso de urgência agora. Já está batendo, na minha opinião, já deveria ter batido. Para manter o nível do ano passado, para melhorar o rendimento em 2025, que é fraco até agora. Não teve. E quando bate o senso de urgência em jogo, eu estou com as estatísticas do jogo do Corinthians contra o Huracan agora. Posse de bola, 71% para o Corinthians, 29% para o Huracan. Por que essa posse de bola tão alta? Não porque o Corinthians foi melhor, porque o Huracan optou por se defender. Finalizações, 14 do Corinthians, 7 do Huracan. Ah, mas finalizou mais do que o adversário, teve mais chances de gol. Não. A melhor chance de gol do Corinthians foi um chute do Memphis de antes do meio-campo, para você ter uma ideia. No primeiro tempo teve uma outra chance? Teve, o Roberto perdeu 2 chances e tudo mais, mas sem aquela criação toda. E eu vou chegar nisso na parte do Ramon, que é responsável por isso hoje. Escanteio 5 contra 3, faltas. Esse é um problema sério do Corinthians em jogos de Sul-Americana, jogos de campeonatos sul-americanos. Hoje teve 17 faltas. O último jogo do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, teve 32. É praticamente o dobro de faltas de um jogo para o outro. E por que o Corinthians coleciona ao longo de sua história fracassos em competições internacionais? Porque o Corinthians não sabe jogar competição internacional. Me dói falar isso, mas o Corinthians não sabe jogar com arbitragem gringa. Não sabe. A única temporada que o Corinthians soube lidar com a arbitragem estrangeira, as duas únicas, tá? Foi 2012 e 2013. E o medo da Conmebol era tão grande de um Corinthians forte internacionalmente que fez o que fez contra o Boca em 2013. Mas 2012 e 2013 foram os únicos anos que o Corinthians soube jogar competições internacionais. Depois disso entra em pilha de adversário, não entende que a arbitragem deixa correr, qualquer lancezinho fica se jogando. Esse, para mim, é o principal motivo do Corinthians ir mal em competição internacional. A falta de entendimento. Que jogar aqui no Brasil, jogar estadual é uma coisa. Jogar competição sul-americana é outra. Tem que virar a chave, tem que entender. Por que o Corinthians não fez final em 2023, 2024 de Sul-Americana? Porque não entendeu isso. O Corinthians não entende como joga a competição internacional. E para mim passa principalmente pela arbitragem. Se faz de vítima, se faz de coitado, podemos dizer assim. E não é assim. Não é. Precisa ter a mudança de mentalidade para jogar competição internacional. Passes, daqui para frente não tem mais muita coisa de estatísticas que me chama a atenção, mas essa questão de arbitragem mesmo é muito diferente de arbitragem nacional. E o Corinthians está acostumado a jogar nacionalmente com a arbitragem daqui que é fraca. Não que a da Conmebol seja muito boa, mas precisa mudar um pouco a chave para entender que a arbitragem é outra, que o tipo de jogo é outro, que o adversário vai fazer coisas diferentes, que não é como jogar o Campeonato Brasileiro. E sobre o jogo de hoje do Ramon Dias, que eu prometi que ia falar. O Ramon errou mais uma vez em substituições. O que estava dando certo no Corinthians no primeiro tempo? O Carrilho do meio para a direita, organizando o jogo do meio para a direita, sendo uma válvula de escape, dobrando com o Mateuzinho. A defesa do Huracan não conseguia jogar, mas vindo do meio para a ponta. E aí o que o Ramon faz? Põe o Carrilho como um central, um médio centro, abre o Giovani como um ponta, como um extremo,
E o Giovani, como característica por ser canhoto jogando do lado direito, vai da direita para dentro. Perdão, isso, da direita para dentro, para levar para o pé esquerdo. Então ele muda a característica da única coisa que estava dando certo no time. A partir disso, tudo se vai. O Corinthians deixa de criar na segunda etapa. Deixa de ter jogo. Ah, teve mais posse de bola? Teve, mas não teve jogo. Posse de bola nula. Zagueiro, volante, volante, zagueiro, 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 abre, fecha o espaço, volta tudo, começa. Não é assim. E o Ramon precisa entender, a família Dias, Ramon e Emiliano precisam entender que se tá dando certo uma coisa, tem que ficar. Não vem com essa ideia de que precisa ter o meu dedo, a substituição, eu vou mudar o jeito de jogar porque vai dar certo. Se tá dando certo já desse jeito, por que não mantém? Assim como no jogo contra o Bahia, substituições completamente erradas. No intervalo já veio errado, no segundo tempo já veio errado. E é entender, porque o Corinthians daqui pra frente é só jogo complicado. Pegar para vocês os próximos jogos do Corinthians na temporada. Tem o Vasco no sábado. O Corinthians defende uma invencibilidade enorme contra o Vasco. Mas assim, papo de décadas que não perde como mandante para o Vasco. E aí, esse ano já é um ano de. Esse ano não, mas esses últimos anos do Corinthians já são anos de que o Corinthians perdeu algumas invencibilidades, né? Abriu o olho. E aí já na terça-feira, América de Cali, em Cali, com a torcida do América empolgadaça por estar de volta à competição internacional. No sábado, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. E aí depois na quarta-feira tem Corinthians e Fluminense, Corinthians e Sport no dia 19. E aí o Corinthians tem um respiro contra adversários mais tranquilos. Se o Ramon, já vou adiantar, se o Corinthians sai desses 3 jogos com 1 ponto, o Ramon cai. Não que eu queira que ele caia, porque eu não vejo ninguém no mercado hoje que seja melhor, assim, tão forte para mudar o Corinthians. Não. Eu acho que cai porque a diretoria do Corinthians não tem convicção de nada. Então, me preocupa. Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, América de Cali e Corinthians em Cali, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Se sair vivo desses 3 jogos, dá uma respirada, dá uma melhorada, mantém esse bom nível, porque se tomar 3 porradas daqui pra frente, ninguém vai lembrar que ganhou o Campeonato Paulista, ninguém vai lembrar que venceu o Paulistão em cima do maior rival, ninguém vai lembrar disso. E aí o Ramon já começa a balançar, na minha opinião. Fechou? Esse foi o pós-jogo, hein? Pós-jogo de Corinthians e Huracan. Amanhã eu tô de volta para mais um vídeo. Falando amanhã de João Fonseca, tá? Vai ter tênis aqui no Fala Pedro Reis. Abraço. Até a próxima. Curte aí, cara. Curte o vídeo. Curte. Se não curtiu, chegou até aqui e não curtiu. Por quê? Curte aí, meu.